Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. E desse jeito nem vai desfilar, né? E aí, como tá sendo a sua segunda-feira de carnaval? Tem algum bloquinho previsto pra hoje? Vai ver o desfile mais tarde? Já arrumou a fantasia? Tá bom, parei. Eu sei, gente, eu sei que esse ano tá tudo diferente, um carnaval sem cara de carnaval, sem bloquinho, sem desfile, como deve ser em meio ao momento que estamos passando, não é? Por isso, o canal Urbanizar, sempre de acordo com os fatos, vem hoje nessa segunda-feira de carnaval contar um pouco da história do carnaval, do sambódromo, para você curtir o carnaval de 2022 muito mais informado. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou estudante de arquitetura e urbanismo. Seja muito bem-vindo ao canal Urbanizar. No vídeo de hoje, vamos contar uma breve história do carnaval. Mas calma aí, esse não é um canal de arquitetura? O que carnaval e história do carnaval tem a ver com arquitetura? Tudo a ver. Tudo. Eu já falei várias vezes aqui no canal. A arquitetura também é história. E o carnaval tem muitas características que remetem à arquitetura, como criatividade, cenografia, planejamento, estrutura. Onde acontecem os maiores desfiles de escola de samba do Brasil? No Sambódromo. E quem projetou o Sambódromo? Oscar Niemeyer. Mas nós vamos chegar lá. Antes, vamos tentar entender por que o carnaval se tornou essa festa tão popular, principalmente aqui no Brasil. Antes, convido você a seguir o perfil do canal Urbanizar lá no Instagram e se inscrever aqui no YouTube, ativar o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Isso vai me ajudar muito. Bem, o carnaval, como conhecemos, é uma festa ligada ao catolicismo, que acontece nos últimos dias antes da quaresma. Mas acredita-se que as festas, que até o século VI não se chamava carnaval, aconteciam desde a antiguidade, lá na Babilônia, na Mesopotâmia e tal. E aí, com o advento do cristianismo, do catolicismo, entre os anos 590 e 604, lá em Roma, o Papa Gregório, para tentar colocar um pouco de ordem nessas festas que eram cheias de bebidas, comidas, funk, estabeleceu um período de 40 dias antes do domingo de Páscoa para que as pessoas ficassem em jejum e não se entregassem aos prazeres mundanos. Só que aí os fiéis pensaram, opa, já que vamos ficar 40 dias de abstinência, vamos aproveitar esses últimos dias aí para extravasar, né? E aí rolava de tudo enquanto. Comiam carne, muita gordura, muita bebida. E aí essa festa ficou conhecida como Carnivale, que em italiano significa adeus à carne. Bom, e aí deu super certo, né? Até hoje as pessoas cumprem corretamente a quaresma. E aí foi na cidade de Veneza, na Itália, que as pessoas passaram a se fantasiar, pôr máscaras, para curtir essa festa, que foi ganhando popularidade por toda a Europa, chegou à América do Norte pelos franceses e ao Brasil pelos portugueses em 1553, lá em Pernambuco, com o nome de Entrudo, que era um movimento onde as pessoas, em grande maioria escravos, saíam pelas ruas com a cara pintada, atirando bolinhas de água de cheiro um no outro. Claro que essa água de cheiro muitas vezes não era cheirosa, era fedida. E era uma bagunça só, por isso foi muito reprimida durante muitos anos. Mas com o tempo, essas manifestações se juntaram a outras tradições, como a folia de reis, e deu origem aos cordões, que eram um pouco mais organizados do que o intrudo. Isso já no século XVIII, onde as pessoas saíam em grupo, cantando, dançando e desfilando com bonecos enormes, tradição que vemos até hoje em várias cidades, principalmente lá na cidade de Olinda, no Recife. Já no século XIX, enquanto os plebeus, o povão, a ralé, curtiam os cordões, a elite paulista e carioca importava uma tradição francesa, que era os bailes de carnaval em salões, com todo mundo fantasiado, muito confete, serpentinas e tal. Só que em ambas as festas, o ritmo musical era o mesmo, a polca. Foi só na virada do século XIX para o século XX, em 1899, que surgem as primeiras marchinhas. A primeira delas foi composta por Chiquinha Gonzaga, chamada O Abre Alas. A partir de então surgiram vários outros ritmos, como o frevo, o machixe, o maracatu, o forró e o samba, que surgiu na Bahia, mas se popularizou no Rio de Janeiro. O primeiro samba foi composto por Donga em 1916, chamado Pelo Telefone. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar
na Carioca tem uma roleta para se jogar. E é após a invenção do samba que surgem as escolas de samba no Rio de Janeiro. A primeira delas se chamava Deixa Falar, criada em 1928. Em seguida surgem várias outras escolas e em 1932 acontece o primeiro concurso de desfile dessas escolas. Já nos anos 50, enquanto lá em Salvador nasciam os primeiros trios elétricos embalados pelo afroxé, em São Paulo e no Rio, os desfiles de escola de samba ganhavam cada vez mais espaço e se mostravam uma grande fonte de renda. A criatividade dos carros alegóricos, das fantasias, tomavam conta de importantes avenidas que passaram a oferecer arquibancada para a população acompanhar a festa de forma mais confortável, porém pagando. A cada ano o sucesso aumentava e com ele o público. Logo, as avenidas não dariam conta de abrigar tanta gente, sem contar que atrapalhava o trânsito e tudo mais. Por isso era preciso um local apropriado e permanente para sediar os desfiles. Assim nasceu em 1983, lá no Rio de Janeiro, o projeto do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, feito por Oscar Niemeyer, que anos depois também veio a projetar em São Paulo o Sambódromo do AMB. O Sambódromo do AMB foi inaugurado em 1991, na zona norte de São Paulo, bem às margens da Marginal Tietê. Tem capacidade para 30 mil pessoas e, além dos desfiles de carnaval, recebe diversos eventos durante o ano, como corrida, shows, eventos esportivos, entre outros. Já o Sambódromo do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1984 na Avenida Marquês de Sapucaí, na região central da cidade. Tem capacidade para abrigar cerca de 80 mil pessoas. E assim como em São Paulo, também recebe diversos eventos ao longo do ano. Chegou até a receber algumas modalidades dos Jogos Olímpicos de 2016. É construído com estruturas pré-moldadas e marcado por um monumento com traços típicos de Niemeyer, a Praça da Apoteose. O nome vem do grego apoteoses, que significa glorificação, cena final, o ponto mais importante de um acontecimento. Por isso a ideia do arquiteto era fazer com que as escolas chegassem ao final do desfile e fossem exaltados, iluminados, recebidos com muito calor e alegria. Tomadas todas as providências, a passarela está pronta e iluminada. E ninguém melhor para analisar o resultado da obra do que quem a concebeu inicialmente, através de um rascunho numa folha de papel. A forma como foi realizada, perfeita, correndo, dentro do prazo, dentro da técnica mais apurada, sem nenhum problema. Um exemplo assim do progresso da engenharia no nosso país. A obra assim como ela deve ser feita. Como foi feita a Brasília. Como deve ser feita qualquer obra que tenha um interesse nacional. E foi assim que a Escola de Samba Unidos da Tijuca fez uma apresentação memorável em 2020. O tema se chamava Onde Moram os Sonhos. Contou um pouco da história da arquitetura e chamou atenção para o direito à moradia, homenageando o Rio, recém-eleito a capital mundial da arquitetura. Viu só como arquitetura e carnaval tá ali, ó? Tem tudo a ver? Bem, embora seja a maior manifestação cultural do Brasil, conhecido mundialmente, muita gente não gosta do carnaval, mas aposto que todos esperam ansiosamente pela folga de 5 dias. Esse ano, infelizmente, não teve a festa e nem a folga, mas teve um vídeo especial do canal Urbanizar sobre o carnaval. Espero que tenham gostado, então colabore deixando o seu like e compartilhando este vídeo para que mais pessoas acessem o canal e o YouTube reconheça que este conteúdo é relevante. Muito obrigado e até a próxima!